O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento dos chamados penduricalhos no serviço público. A decisão de caráter liminar atinge todos os cargos dos níveis municipal, estadual e federal, além dos poderes judiciário, legislativo e executivo. Foi uma reação da aprovação pelo Congresso de um plano de cargos e salários, que abrem caminho para remunerações acima do teto do funcionalismo público, que hoje é de R$ 46 mil. O texto do ministro determina que o Congresso regulamente quais verbas indenizatórias podem ultrapassar o teto e estabelece um prazo de 60 dias para uma reavaliação da base legal dessas parcelas pagas atualmente. A decisão ordena que Executivo, Legislativo e Judiciário façam uma revisão completa desses pagamentos. O chamado penduricalho, principalmente na alta cúpula do funcionalismo, é prática recorrente no Estado brasileiro. Entre 2023 e 2024, cerca de 12 bilhões de reais foram destinados ao pagamento de penduricalhos a juízes e desembargadores. Esses pagamentos revelam a distorção entre salários dos servidores. A maioria que trabalha na linha de frente do atendimento público recebe valores muito abaixo do teto. A decisão do ministro Flávio Dino pode ser o pontapé inicial de um corte mais eficiente nos gastos da máquina estatal do nosso país. Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes aqui de segunda a sexta-feira. A gente analisa juntos uma temática, uma notícia importante no momento. Hoje o meu convidado é o Dr. Fernando Ideu, que é advogado e tem expertise em direito penal. Dr. Fernando Ideu que vai nos ajudar a entender esse cenário dos penduricalhos do funcionalismo público, aliás, de alta categoria do funcionalismo público. Dr. Fernando Ideu, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Gabi, obrigado pelo convite, sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você. Sempre um prazer te receber também, doutor Ideu. Para começo de conversa, vamos explicar essa história, o que são tecnicamente esses penduricalhos que foram aprovados lá no Congresso? Como é que eles conseguem, na prática, contornar o teto constitucional? A gente está falando de um teto de cerca de R$ 46 mil. Veja, Gabi, a nossa Constituição Federal, ela estabelece um teto remuneratório para todas as carreiras do serviço público, né? O que acontece na prática é que muitas das carreiras dos diversos poderes e dos diversos níveis, federal, estadual, municipal, vão burlando essa norma constitucional, vão aí fraudando efetivamente esse teto imposto pela Constituição por meio, de auxílios, que na verdade não são auxílios, Eles vendem, se anunciam como auxílios, como verbas indenizatórias, mas na verdade são salário, é remuneração disfarçada de indenização, porque como a remuneração tem que estar adstrita a esse teto remuneratório, para se burlar, para se avançar ao teto, chama-se de indenização, e daí vem os auxílios das mais diversas e caricatas, às vezes, naturezas e nomeações, Fala-se até em auxílio iPhone para se comprar celular, auxílio paletó, auxílio peru, auxílio panetone na época do Natal, Por quê? Porque realmente não são indenizações, porque o que é uma verba indenizatória? É importante que se diga, É algo eventual e relacionado a uma despesa que o servidor teve. Por exemplo, se eu estou lotado em São Paulo e por um tempo me deslocam para prestar serviço numa outra cidade onde eu não tenho domicílio habitual, eu faço jus, eu, servidor público, faço jus a um auxílio moradia, porque é uma coisa temporária, excepcional, provisória e diz respeito a um gasto extra que eu tive, não recorrente e não habitual, Então, como são, a rigor, são
situações muito excepcionais, naturaliza-se, internaliza-se, inclusive para questões cotidianas, do tipo, um auxílio a cada 3 dias trabalhados, você pode vender um dia de serviço como se fosse uma folga tua. Então, simplesmente para se incorporar esse vencimento e se obter aí os super salários do que o ministro Flávio Dino chamou do império dos penduricários, que é isso que a gente vive hoje. Exato. Doutor Ideu, acho que você já entrou na próxima pergunta que eu quero fazer aqui, que são os pontos mais graves na sua avaliação, né? Tem essa questão da licença compensatória, que você explica agora, que dá um dia de folga para cada 3 trabalhados, e isso pode se converter em dinheiro, e vai se converter em dinheiro. Então, do ponto de vista jurídico, como é que uma indenização pode ser usada de uma maneira para dobrar salários na prática, né? Chegando a valores aí de quase R$80 mil. Tem bônus de produtividade também. Então, tudo isso, eu queria que você apontasse quais são os pontos que você considera mais graves dessa aprovação desse pacote. A decisão do ministro Flávio Dino é uma decisão que vem em boa hora e que está sendo justamente aplaudida, com razão, por aqueles que acreditam ainda no direito como um instrumento de aperfeiçoar a República. Porque, veja, o quadro que a gente tem hoje existe uma norma constitucional, né, está lá na nossa Constituição desde 1988, que estabelece um teto, né? E nesse teto, que é um teto alto, né, para os padrões que a gente vive, para os padrões que se ganha tanto na iniciativa privada quanto no setor público, é um teto alto. Né? A gente não está aqui falando de valores baixos, né? É o teto, sendo a remuneração de ministro do Supremo Tribunal Federal, chega a quase R$50 mil, né? 46, 47 mil reais. Então, não estamos aqui falando de valores baixos, mas ainda que estivéssemos, né, o servidor público ele se insere numa lógica, ele presta um concurso público e se insere numa lógica diferente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, você negocia o seu salário com o seu empregador de uma forma balizada pelas regras e pelas leis trabalhistas, mas de uma forma livre. Né? No setor público, não. No setor público, a gente não tem um titular do dinheiro, né? O dinheiro é o erário, é o dinheiro público. Então, esse dinheiro público está sujeito a regras diferentes do setor privado, né? E uma dessas regras é o teto, né? Você não pode ganhar mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, para os entes federados, né? É o prefeito no âmbito do executivo municipal, é o governador no âmbito do executivo estadual e assim por diante, né? Há uma disciplina constitucional. O que acontece? Isso que o ministro Flávio Dino chamou de império dos penduricalhos é essa situação institucionalizada, tristemente institucionalizada, em que, para se burlar esse teto, vão se criando verbas indenizatórias que não são indenizatórias, que são de conteúdo remuneratório, mas que são travestidas de verba indenizatória. Aí tem o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Você está burlando, né, deliberadamente uma norma constitucional. E isso vai, né, sendo levado, vai sendo judicializado, e há uma série de precedentes em que o Supremo Tribunal Federal deve intervir, caso a caso, dizendo não pode fazer isso, não pode fazer isso, deve se respeitar o teto. Então esse é um problema de profusão de casos que vão tendo que ser encarados individualmente pelo Supremo, até que o ministro Dino suspendeu para todos, justamente diante dessa profusão de casos. O segundo problema, que também é grave, sendo uma verba indenizatória, ela não se sujeita à tributação do vencimento ordinário. Né? Então, são verbas que, além de ultrapassar o teto, não incide a mesma tributação. O imposto não é tributado da mesma forma que o vencimento habitual. Então, isso gera um cenário de profunda desigualdade, né, entre a iniciativa privada e o setor público, e de absoluta injustiça que provoca com que os orçamentos de tribunais, para a gente ficar aqui no âmbito do judiciário, né, tenham que ser escalados de uma forma, né, que boa parte dos seus recursos vai para pagar folha de pagamento. Né? Então, os servidores, que sim, devem ser remunerados justamente, mas não pode a gente viver isso que o ministro chamou de império de penduricalhos, né? Por uma burla a uma norma constitucional, a gente ter despesas extraordinárias com folha de pagamento que não se sustentam a longo prazo. Então,
Então, acho que essa decisão do ministro Flávio Dino vem em boa hora e enfrenta de uma forma republicana o tema, porque também não é uma decisão radical que suspende ad eterno a questão dos penduricários, né? Mas ela disciplina. Por quê? Na decisão do ministro fica claro, né? Em 2024 teve uma emenda constitucional que determinou que as verbas indenizatórias devem ser disciplinadas por lei estabelecida pelo Congresso Nacional. Só que o Congresso ainda não fez essa lei. Então o que o ministro fala? Enquanto o Congresso não fez a lei, né, enquanto o Congresso não fizer a lei, não fez ainda, enquanto o Congresso não fizer a lei, no prazo de 60 dias, os chefes dos poderes estadual, municipal, o executivo, o legislativo, o judiciário, nacional, devem estabelecer o que tem lei municipal, estadual ou nacional. Nacional não tem, o Congresso Nacional não fez, mas o que minimamente está amparado em lei e o que não está. E o que não tiver amparado em nenhuma lei deve ser imediatamente suspenso. Isso. Porque não tem lei. O que tiver em lei, ok, até que o Congresso Nacional faça uma lei nacional, porque esse tema deve ser disciplinado de forma republicana, né? Deve valer para todos os estados, para todos os municípios. Então é uma decisão racional, não tem nada de radical nessa decisão, mas que sim enfrenta corajosamente o tema, dando cumprimento ao mandamento constitucional. Muito bom, doutor Ideu, essa explicação que você trouxe, acho que deixa muito clara que é uma decisão didática também, né? Ele fala, por exemplo, ele cita Auxílio Peru, Auxílio Panetone, ele traz exemplos para isso também ficar claro para a população. Ele disse, como você já explicou, né, que o Congresso deve elaborar essa regulamentação, tem um prazo para isso acontecer e também está freando o que ele chamou de multiplicação anômala de verbas indenizatórias. E entramos na questão do Congresso, que eu acho que é uma discussão importante aqui também. O Congresso deve regulamentar ou esticar ainda mais essa corda? Eu te pergunto sobre isso porque vai desgastar, se o Congresso continuar insistindo nessa questão, desgasta ainda mais a imagem perante a sociedade. Mas num primeiro momento, a maneira como aconteceu essa aprovação na Câmara e no Senado, né, doutor Ideu, aconteceu de uma forma extremamente rápida, toque de caixa mesmo, votação simbólica. E é um tema de impacto orçamentário num ano de eleições. Então, quais são os interesses por trás dessa decisão, na sua avaliação, que motiva o Congresso a até colocar em xeque algo que pode prejudicar a própria imagem dos parlamentares num ano de eleição, né? Como é que esses projetos passaram? A gente teve grande parte dos parlamentares e dos partidos também se alinhando para aprovar um pacote que está fora do teto constitucional. Veja, Gabi, muitas vezes, né, o debate legislativo e a rotina do que se faz no Congresso Nacional costuma estar deslocado e absolutamente dissociado do sentimento da sociedade, daquilo que se passa no dia a dia e na vontade do povo, muitas vezes por haver uma incompreensão, né? Haver uma blindagem até semântica do que se discute ali e não chega ao povo. Nessa medida, eu acho que o ministro Dino, ele, em ao menos duas decisões, justifica a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal e faz valer, né, o sentimento de lealdade à Constituição que o levou a ocupar a cadeira no Supremo Tribunal Federal, que é, hoje, um anteparo a projetos autoritários, isso já ficou provado ao longo dos últimos anos, e um anteparo muitas vezes, a malversação dos recursos públicos pelos demais poderes, né? Um primeiro momento foi o enfrentamento jurídico, né, constitucional, feito pelo Supremo, especialmente pelo ministro Flávio Dino, sobre a questão das emendas orçamentárias, né? Então, que tem tudo a ver com essa questão do teto remuneratório, por a gente estar falando de recurso público
de dinheiro público, do erário, né? Do dinheiro nosso, do nosso dinheiro gerido, mal gerido e de forma opaca, sem transparência, muitas vezes pelo Congresso Nacional e pelos demais poderes que não prestam contas, né? Então, o ministro Flávio Dino teve uma decisão louvável, corajosa e de cumprimento à Constituição quando falou das emendas. E, novamente, agora no tema dos penduricalhos, vem a calhar, né, esse enfrentamento institucional e com base na Constituição para trazer luz ao debate. Então, acho que o primeiro ponto que a gente deve louvar é isso está entrando na pauta, né? Isso forçosamente ali, né, contra muitas vezes interesses poderosos, isso tá sendo trazido ao debate de uma forma técnica e de uma forma que dá cumprimento às normas constitucionais e trazer luz ao debate. Acho que esse é o primeiro ponto, que a população entenda. Primeiro, que não é uma coisa que não é difícil, né? Assim como a questão das emendas não é difícil, fala, o orçamento. O orçamento é do executivo. Tudo bem, pouco a pouco o Congresso, o Legislativo foi tomando o orçamento para si através das emendas, mas veja, não é difícil qualquer um entender que toda emenda deve ser transparente. Você deve você está mandando dinheiro para o município tal para fazer o quê? Né? Quem que está mandando dinheiro? Para fazer o quê? E o que foi feito com o dinheiro? Se não tiver isso, né, qualquer um consegue entender. Assim como qualquer um consegue entender que a Constituição Federal estabelece um teto. Todo servidor público pode ganhar até tanto. Mas não é difícil, né? Não tem muita questão de interpretar. Está lá. Né? É uma interpretação muito clara e linear. E é o teto. Isso é teto. Todo mundo entende que é o teto. E todo mundo entende também que há verbas que são indenizatórias. Por quê? Porque elas são excepcionais, transitórias e ligadas a um gasto pontual, né? Um gasto a mais. Então, como eu disse aqui, uma diária, você teve que se deslocar, você trabalhou uma semana fora do seu local habitual, você tem direito a diárias, né? Beleza, né? Auxílio transporte. Quem usa do transporte tem direito a ter um auxílio. Auxílio creche. Quem tem filho, idade de creche, tem direito a ter um auxílio. Então, assim, são coisas, né, que não é difícil entender. E quando você coloca isso no debate, você pressiona, você constrange, não só pela força do direito, pela força normativa da Constituição, mas também pelo constrangimento epistemológico. Você olha e fala, não é possível, né? Que vai se permitir que emendas sejam destinadas para qualquer coisa, sem que se saiba o autor. Não é possível que pessoas, servidores públicos, num regime totalmente imperialista mesmo, falar, cada 3 dias que eu trabalho eu ganho 1 dia. Mas o que é isso? A gente está brigando por escala 6x1 para a população geral. Exatamente. E o servidor público ele pode trabalhar 3 e ganhar. O que é isso? Então, assim, não, mas daí a explicação é pior ainda. Não, mas ele vai trabalhar os dias todos. Esse 1 dia é para ele vender, para ganhar. Cara, então, assim, não dá, né? Não dá. Então, ou a gente leva a sério a Constituição, ou a gente leva a sério o ideal republicano, ou então a gente parte para o enfrentamento e para o constrangimento, não só jurídico, mas também social, de que algo deve ser feito para enfrentar esses privilégios, né? Acho que isso é o grande valor, é o grande legado desse tipo de decisão, desse tipo de enfrentamento, e que justifica, né, e que honra a indicação do presidente Lula de alguém efetivamente leal à Constituição Federal e aos ideais políticos de justiça social que elegeram esse governo. Excelente. Doutor Ideu, enquanto a gente conversava aqui, eu vou anotando algumas palavras, né, Chave? Eu já tinha, antes de você citar, eu tinha notado aqui, escala 6x1, porque assim, a gente está vendo um debate intenso sobre a escala 6x1. Antes mesmo de começar o ano legislativo, o Hugo Mota fez um posicionamento público em rede social, dizendo que já tinha feito uma primeira reunião de líderes e que entre as pautas prioritárias para o Congresso, e essa é uma pauta que partiu da sociedade e partiu de uma bandeira principal do governo federal nesse ano. Aliás, já antes sendo discutida, mas que vai estar em debate neste ano de 2026. Mas a gente está falando de um momento de debate sobre o fim da escala 6x1 para o trabalhador. Enquanto isso, o Congresso está instituindo, na prática está tentando instituir, uma escala 4x3, né? Para os servidores da elite, vamos dizer assim. Então, eu acho que essa é uma mensagem, é muito simbólico você passar essa mensagem para a sociedade, né? Em um momento em que também se pressiona por ajuste fiscal.
no momento em que as eleições estão discutindo as pautas prioritárias, é muito nocivo. Então, eu fico me perguntando quais são as consequências que isso vai ter, porque a população, desde a PEC da blindagem, está se mobilizando mais, né? Talvez a gente veja até um movimento inédito nas urnas de dar uma resposta para isso no legislativo também. Tem se falado muito a respeito de como a sociedade vai reagir a isso por meio dos votos. Perfeito, perfeito. E eu acho que a gente tem que dar exatamente visibilidade a esses temas, porque são temas que não deixam de ser importantes. Vou trazer outro exemplo que está aqui em voga, né? O código, todo mundo fala do STF, vai falar código de ética dos ministros do STF. Claro, isso é importante, né? Isso é um tema importante. Agora, e a ética de se pagar auxílio iPhone, auxílio Peru do servidor público, licença-prêmio de 3 dias por um, né? Auxílio paletó, auxílio moradia para quem já tem casa. Então, assim, o tema da ética, né? Então só vale para determinados pontos, né? Então acho que é importante a gente trazer visibilidade e é importante que o Congresso cumpra a norma constitucional de forma condizente com o texto todo da Constituição. A Constituição estabelece que o Congresso, uma emenda constitucional de 2024, estabeleceu que o Congresso deve editar uma lei para tratar dessas verbas indenizatórias em todo nível, em nível nacional. Então, a gente aguarda que isso seja feito e de forma condizente com o texto constitucional como um todo. Sem contar, né, doutor Ideu, um outro aspecto disso é que muitos cortes de gastos atingem programas sociais, sempre pensando nessa justificativa, porque tem um ajuste fiscal e tal. Então, como é que se justifica para a sociedade, né, um impacto de quase 800 milhões de reais para beneficiar uma casta, enquanto está se discutindo, tem que passar um pente fino nos mais vulneráveis na prática, porque onde que isso vai bater? Na educação, né, no Bolsa Família, em benefícios sociais do governo. Exato, porque veja, o dinheiro público, né, ele é uma coisa só, né? O caixa operário, ele é finito. Então, se você está usando esse dinheiro para pagar vantagens acima do teto, ou seja, injustamente remunerar folha de pagamento, esse dinheiro vai sair de algum lugar, né? Esse dinheiro não é fabricado. Então, corte de gasto para tudo, tudo é corte de gasto. Mas na hora que a gente fala dos super salários, dos benefícios para as carreiras, especialmente as carreiras de maior protagonismo e de maior protuberância no executivo, no legislativo, no judiciário, a gente esquece que esse gasto também é um gasto público, né? Quando a gente fala de corte de gasto, a gente tem que falar disso. E quando a gente fala de corte, a gente tem que ser seletivo, né? E não prejudicar os mais vulneráveis, né? De não tirar os benefícios que muitas vezes são benefícios de sobrevivência e saber dosar e saber equilibrar essas contas a partir de um olhar total e não de olhares seletivos. Doutor Ideu, e pensando a partir de agora, né, o veto total seria a única saída segura para o governo Lula e para a sociedade? Não só, aqui eu estou falando de opinião pública, né, mas a repercussão foi absolutamente negativa por parte da sociedade. Tem o veto parcial também. Nenhum desses vetos, seja o veto total ou parcial, vai bater bem lá no Congresso. E, no meio disso tudo, ainda existe a possibilidade de o Congresso querer esticar ainda mais a corda. Vai precisar desgastar a sua imagem ainda mais com a população se resolver o presidente vetar e querer derrubar o veto. Aliás, isso eu acho que é um termômetro também para aquela pauta que a gente já conversou muito, né, doutor Ideu, que é a da dosimetria, que na prática seria uma espécie de anistia disfarçada, que se discute ainda a possibilidade de vetar o veto do presidente Lula. Pois é, muitas vezes, né, eu vejo análises que ficam por conta de um cálculo simplista de que o Congresso aprovou essa lei com tal quórum, então um veto é totalmente ineficaz, melhor nem vetar, para não constranger, e já que o veto vai ser derrubado. Constranger o Congresso, né?
Mas essas análises simplistas esquecem que a gente está esquecendo um elemento preponderante dessa equação, que é o povo, né? Uma vez que o veto tem um potencial simbólico, né? E contando com o apoio de uma mídia que cumpre o seu papel, efetivamente, que é informar e trazer luz a esses pontos, esse constrangimento não vem apenas do presidente da República, vem do povo. Então é importante. O veto tem a sua importância, ainda que você pense, mas isso pode ser, pode, realmente pode, mas pode também não ser, né? E aqueles que votaram para aprovar a lei não necessariamente vão votar para derrubar o veto, né? Acho que a beleza da democracia que ainda existe é esse constrangimento que pode ser trabalhado e bem articulado do povo, né? O povo tem a sua capacidade de mobilização e eu acho que é imprescindível que a gente não entregue o poder, né? Bolsonaro, no seu governo, já entregou o orçamento na mão do Congresso, né? Que isso teve um custo republicano incalculável para os próximos anos, né? Mas que a gente não entregue totalmente o poder na mão do Congresso, né? Que a gente faça o debate como tem que ser feito e construa com base nas ideias e no projeto político que elegeu esse governo e busque efetivamente, no fim do dia, sempre projetos que ampliem a justiça social, né? E são projetos que, se o povo conhece, né, se a notícia chega de uma forma adequada e o povo compreende, a mobilização, né? A capacidade de mobilização. Então, acho que são coisas fundamentais de se pôr em prática, não só pensando pragmaticamente em cálculos de voto imediato do Congresso, mas de ampliar o debate e a consciência sobre esses temas. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui mais uma vez, é sempre um prazer te receber. Eu que agradeço, Gabi, adoro estar aqui com vocês, contem sempre comigo, viu? A gente adora te receber também. Até a próxima, Dr. Fernando Ideu conversando com a gente aqui no Em Detalhes, e eu deixo o meu recado aqui para você participar junto com a gente nessa semana da nossa aula Pacto da Impunidade. Vai ser no dia 12 de fevereiro, quinta-feira agora, portanto, anota aí na sua agenda, 8 horas da noite. Você pode se inscrever para participar dessa aula de graça e online em detalhesicl.com.br, aula com os nossos professores Gessé Souza, sociólogo, e o nosso historiador Lindener Pareto, também apresentador do Provocação Histórica. Recomendo fortemente que vocês escutem, mas essa aula que está completamente conectada com essa conversa que a gente acabou de ter aqui no Em Detalhes com o Dr. Fernando Ideu e com esse histórico que a gente tem no Brasil para privilegiar as nossas elites. Então, vale a pena acompanhar. Agora a gente fica com a nossa programação. Você vai agora acompanhar o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Um jovem negro é preso por roubar um celular. Fica meses na cadeia esperando o julgamento. Um banqueiro desvia 17 bilhões. O processo dele corre em sigilo, ele continua livre. E os advogados mais caros do país trabalham para ele. Isso não é uma coincidência, é um projeto. É o Pacto da Impunidade. No dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, eu e Lindener Pareto vamos explicar como funciona o Pacto da Impunidade no Brasil, na aula inaugural da nossa pós-graduação. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.